que os últimos anos foram muito difíceis e a nossa tendência é projetar o passado recente no futuro. Só que a vida, no fundo, ela não é linear, ela é cheia de altos e baixos. E normalmente, se eu não estou falando em tese, eu peguei 180 países, dados que em alguns casos têm mais de 100 anos, o que acontece é, depois de períodos muito ruins, o que vem são exatamente períodos muito bons. E o contrário, depois de períodos muito bons, vem períodos muito ruins. A vida é cheia de altos e baixos. Isso vale para a nossa vida pessoal, vale para os negócios, vale para a economia e, em particular, vale para o mercado imobiliário, que é extremamente cíclico, porque o mercado imobiliário depende demais de duas coisas, confiança e crédito. E são as duas coisas que somem quando as coisas ficam difíceis. Então, quando fica difícil na economia, fica muito difícil no mercado imobiliário, que foi exatamente o que aconteceu nos últimos anos. Resultado, está todo mundo pessimista. O que, diga-se de passagem, é o que cria as maiores oportunidades, por dois lados. Um lado é para quem quer investir. O lado de quem quer investir, a melhor hora é quando ninguém quer investir. Porque o que acontece? Tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar. Só tem uma forma de esse monte de gente querendo vender mais barato. Oportunidade para quem compra. O outro lado é para quem está no negócio, que é quando a gente vê o negócio encolhendo, que foi o que aconteceu nos últimos anos, tem muita gente saindo de todos os lados. Valeu para construtora, para incorporadora, corretores. O que significa isso? Tem menos gente para oferecer produtos, serviços imobiliários. O que acontece quando a demanda volta? Oportunidade para quem está lá, porque quem ficou é quem aguentou passar pelo momento mais difícil, que normalmente são os melhores profissionais, as melhores empresas, as que estão melhor capitalizadas, têm um produto melhor, um atendimento melhor, um serviço melhor, enfim. Se a gente pegar o primeiro trimestre do ano, por exemplo, que é quando a gente já tem dado do PIB, o crescimento do PIB no primeiro trimestre foi de 1% em relação ao trimestre anterior. Parece pouco, não é. Se a gente sustentasse todo o trimestre um crescimento de 1%, no ano o PIB brasileiro cresceria mais de 4%. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer e estava para acontecer. Só que no meio do caminho estourou a delação dos irmãos Batista. Joesley e Wesley, parece nome de dupla sertaneja, jogaram a recuperação, pelo menos por um tempo, ela deu uma acalmada, ela perdeu força. Mas mesmo assim, pelo menos os dados da indústria, o dado do PIB do segundo trimestre ainda não saiu. Mas os dados da indústria mostraram um crescimento, diga-se de passagem, é a primeira vez desde 2014 que a indústria brasileira cresce no primeiro semestre. Só que significa o seguinte, a recuperação talvez não esteja no ritmo que estava antes, mas ainda mais que a gente está falando um dia depois que o Temer escapou do processo potencial de cassação da Procuradoria-Geral da República na Câmara, se isso significar que as reformas vão voltar a avançar, a confiança vai voltar a subir, a economia vai ganhar força daqui para frente. O que o mercado precisa? Ele precisa de confiança de quem quer investir. Se as pessoas estão com medo, elas não investem. E a confiança sumiu, estava voltando, aí estourou todo esse caos político de novo. Passando o caos político, a tendência é que a confiança gradualmente volte. Segundo lugar, confiança de quem financia, que foi a outra coisa que sumiu. A taxa de juros vem despencando, porque a inflação despencou, que era uma das coisas que eu comentei ano passado, que acreditava que ia acontecer, aconteceu. Falava que o dólar que estava alto ia cair, a queda do dólar ia derrubar a inflação, a queda da inflação ia gerar menores juros e mais crédito. Tudo isso aconteceu. O que aconteceu pouco foi o último elo da cadeia, mais crédito. Por que aconteceu pouco? Porque, de novo, com o caos político que piorou ainda mais, os bancos ficaram com medo. Será que essa recuperação vai ser abortada? Pelo sim, pelo não? Vamos esperar. De novo, talvez nesse momento que o maior risco político, que era uma eventual queda do Temer, acontecesse, ficou para trás, é possível que os bancos comecem a acelerar a oferta de crédito, até porque a inflação continua caindo, o que significa que os juros vão continuar a cair, e os bancos preferem emprestar quando os juros estão mais altos do que quando eles vão estar mais baixos, que é o que vai acontecer no futuro. Fundamentalmente, voltando o crédito, volta a demanda por imóvel e aí a gente gera todo o ciclo positivo, que é mais demanda, preço recupera. Preço recupera, começa a ter mais lançamento. Tem mais lançamento, tem mais negócio para ser feito. Enfim, é todo um círculo virtuoso que passa a acontecer.